Olá, boa noite para você que acompanha essa programação pela REC TV. Eu sou o professor Luiz Eduardo e estamos aqui nessa programação do programa Manancial de Bênção da Igreja Assembleia de Deus Monte Oreb, presidida pelo pastor Leandro Moura, que faz essa mesma programação toda segunda e sexta, trazendo a palavra de Deus para abençoar a sua vida, tá? Programação da Igreja Assembleia de Deus Monte Oreb. E todas as quartas-feiras nós estaremos aqui nessa programação com o intuito de trazer uma palavra um pouco mais teológica para você, no intuito de tirar suas dúvidas, de tirar aquela duvidazinha que você tem em relação à Escritura, quando você a lê, né, quando você está se debruçando sobre ela. Então, o nosso intuito é trazer um programa mais voltado para as questões bíblicas e teológicas, tá certo? Então, toda quarta-feira eu estarei aqui com você na programação da REC TV, tirando suas dúvidas. Você pode estar participando com a gente aí ao vivo também, tá bom? E aí nós estaremos aqui tirando as suas dúvidas e trazendo uma palavra de esclarecimento, né? É muito bom, sempre que nós estamos diante da Bíblia Sagrada, temos algumas noções teológicas para que nós consigamos interpretar ela de uma forma melhor. A saber que o contexto bíblico, a Bíblia, né, o livro, ele é um livro histórico e também um livro espiritual, o que difere o estudo bíblico da leitura de outros livros, por exemplo, né? Então é muito importante que quando você vá se debruçar sobre a Bíblia, que você tenha essa noção de que a Bíblia é um livro histórico e também um livro espiritual. Então o intuito desse programa, o nosso projeto e objetivo aqui é esclarecer algumas dúvidas que porventura surgiram aí no decurso da sua leitura, dos seus estudos sobre a Bíblia, né? Então, em dados momentos nós traremos convidados, né, para a gente poder estar entrevistando e tirando suas dúvidas, que é o nosso principal objetivo aqui durante todas essas quartas-feiras que estaremos juntos aqui pela REC TV, tá bom? Bom, então eu quero, antes de tudo, começar lendo um texto com você, que é o texto que nós iremos introduzir aqui hoje a nossa programação, que é o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim o texto: E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? E ele lhe disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou ao Filipe que se subisse com ele, e com ele também se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Bom, como eu já disse para você, é sempre importante nós termos alguns certos cuidados quando nós formos ler a Escritura Sagrada. Bom, a Bíblia, ela tem 3 tipos de linguagem. Você pode encontrar 3 tipos de linguagem durante as suas leituras do texto bíblico, que é a linguagem literal, figurativa e simbólica. Então é muito importante você ter noção de como isso funciona, para que quando você vá para a Escritura, você consiga interpretar melhor o que o texto está querendo dizer para você, tá? E muitas das, às vezes, incoerências que nós ouvimos certas pessoas em relação ao texto bíblico se dá por má interpretação e má leitura do texto. Então é sempre importante você ler o texto com bastante cuidado, com bastante cautela, tentando entender as entrelinhas. Se possível, buscar alguma ajuda adicional em comentário bíblico, de alguém que saiba as línguas originais
da Escritura, Antigo Testamento escrito em hebraico, Novo Testamento em grego e porções em aramaico. Então é sempre importante que você tenha essas ferramentas em mão para que você consiga interpretar e entender a Bíblia de uma forma melhor, né? E muitas das incoerências que nós ouvimos, seja na igreja, seja em um estudo bíblico, seja no vídeo de alguém aí por aí pela internet, o que se reproduz muito rápido, a internet permite, né, essa reprodução de conteúdo, de conhecimento, de informação de forma muito rápida, muito ligeira. Essas incoerências encontradas, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, se dá pela má leitura e má interpretação do texto bíblico. É por isso que eu li com você esse texto aqui. Então o versículo 26 aqui de Atos diz que o anjo falou a Filipe para que ele se levantasse e fosse ao caminho de Jerusalém, né, pelo caminho de Jerusalém para Gaza. Na verdade, Filipe iria para Belém. E então, quando ele saía de Jerusalém, geralmente ali entre Jerusalém e alguma parte do Egito, encontrava-se ali Gaza, que na verdade havia duas Gazas naquela época. A Gaza do deserto, né, que foi destruída em 93 a.C., e a Nova Gaza, que foi construída em 57 a.C., né? Filipe estava nessa Gaza antiga, na Gaza do deserto, né, que era uma rota comercial onde o mundo inteiro passava por ali. Tá? E aí quando ele chega ali, ele encontra um mordomo, um eunuco, uma pessoa que servia a rainha Cadence, da Etiópia. O termo Cadence é muito mais um título para a rainha do que um nome próprio, tá? Na verdade ela não é um nome próprio, é um título para a rainha da Etiópia. Então ele estava lá, encontrou esse jovem na Gaza, né, próximo ali do mar Mediterrâneo, encontrou esse jovem lá, e esse jovem, curiosamente, estava lendo um texto de Isaías. E observe o seguinte, observe que ele não era judeu, mas o que geralmente acontecia em outras regiões que não pertenciam à cidade de Israel, né, era que algumas pessoas cansadas da sua religião, ou às vezes pessoas que acabavam de algum modo se cansando, né, de trabalhos que eram meio que obrigados por meio de sua religião, coisas que eles deveriam observar por meio de sua religião, e às vezes eles, cansados disso, acabavam migrando, se convertendo para o judaísmo, né? Que era o caso deste moço aqui, justamente o caso deste moço. Então, quando Filipe encontra ele já está se debruçando sobre o texto de Isaías. Então isso mostra que de alguma forma ele encontrou no texto de Isaías uma solução para algum problema existencial que ele estava vivendo ali, naquele momento. O texto não deixa claro qual é, mas dá para perceber que ele estava interessado pela palavra de Deus, lendo Isaías 53, que é um texto messiânico, que é um texto no Antigo Testamento que faz referência a Jesus, né? Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhávamos e nenhuma coisa víamos para que o desejássemos. Era homem de dores, experimentado no sofrimento, e o texto vai, né, discorrendo nessa narrativa. Então ele está lendo justamente esse texto. Então Filipe chega para ele com uma pergunta que é interessantíssima para que nós possamos refletir hoje. Filipe chega para ele e diz assim, versículo 30, Filipe diz para ele assim, entendes o que lês? Olha a pergunta de Filipe para aquele eunuco. Entendes o que lês? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui desse texto. Esse homem, ele era um homem de autoridade na terra que Filipe estava presente. Ele era um mordomo, ele era um servidor do palácio da rainha da Etiópia. Ele não deixava de ser uma autoridade. Filipe, com a autoridade que tinha, chega para ele então e pergunta, entendes tu o que lês? E então, no versículo 31, vem a réplica do eunuco, e ele diz, como poderei entender se alguém não me ensinar?
e rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. Então olha só, esse eunuco lendo o texto, ele chegou à compreensão, isso não quer dizer que ele não estava entendendo o texto, mas ele chegou à compreensão de que ele precisava de algo a mais para compreender melhor o texto. O texto bíblico, para a compreensão do texto bíblico, nós temos que adotar 3 critérios que são de suma importância. O primeiro é o critério teológico. Quais são as lentes teológicas que você irá utilizar para ler o texto bíblico? Segundo, diante do texto bíblico você tem que estar com espírito de humildade, de piedade, porque você é um pecador tentando entender um livro que é sagrado. Isso nós chamamos na teologia de distanciamento espiritual, né? E, por último, diante do texto bíblico, exige-se a perseverança de quem está lendo o texto. Porque a Bíblia não é um livro fácil de ser compreendido. Ela é um livro histórico, que tem um contexto totalmente diferente do contexto que nós vivemos hoje, né? E geralmente algumas pessoas acabam cometendo anacronismos, sobrepondo alguns conceitos de alguns tempos posteriores e jogando nos tempos bíblicos, né? Então seria mais ou menos o seguinte: é como a gente pegar uma ideologia de hoje e jogar lá em Jesus. É como se a gente pegasse alguma escala política aqui e jogasse lá em Jesus, dizendo que Jesus apoiava aquilo. O que é extremamente errado, isso é um anacronismo. Então, é os cuidados que nós temos que ter. E ser perseverante no texto bíblico, né, é uma das coisas que menos acontecem diante das pessoas que se propõem a ler o texto bíblico. Aqueles que começam um curso de teologia, aqueles que começam um propósito de ler a Bíblia, geralmente se cansam no meio do processo. Geralmente param no meio do processo, porque realmente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é algo fácil. Não é algo fácil, mas é algo que exige de você o quê? Perseverança. Então está lá o eunuco lendo o texto e ele chega à compreensão de que eu preciso de alguém que sente comigo e me ensine. Eu preciso de alguém que me discipule. Eu preciso de alguém que me explique as entrelinhas do que eu estou tentando entender aqui. Eu não estou conseguindo entender tudo. Então eu preciso de alguém que me explique. Então, nós temos sim a necessidade de pessoas, a igreja de hoje tem a necessidade de ter mestres e doutores. Isso está lá em Efésios capítulo 4. Uns foram separados para mestres, outros para apóstolos, outros para mestres e doutores. E o que nós mais temos em falta hoje na igreja é de mestres e doutores. Porque acaba que a igreja, de alguma forma, demoniza as pessoas que estudam a Bíblia. E estudar a Bíblia é também glorificar a Deus. Estudar a Bíblia é também fazer a obra de Deus. Então é por isso que é importante para você que está nos vendo, que estudar a Bíblia vai conduzir você a estar mais próximo de Deus. E não o contrário. Na verdade, a Bíblia apaga o fogo, mas ela apaga o fogo estranho. E é por isso a importância de nós estarmos diante do texto bíblico com humildade, com perseverança e tendo uma ótica teológica. Por isso nós precisamos dos mestres, por isso nós precisamos dos professores, daquelas pessoas que Deus levantou para ensinar, para instruir, para redarguir em toda justiça, como diz o apóstolo Paulo. Então, se você que está me ouvindo deseja ser uma dessas pessoas, então eis o convite, te faço o convite hoje, te faço um desafio: leia a Bíblia toda, leia bons livros teológicos, leia boa literatura teológica, para que você possa formar um repertório teológico, um bom repertório teológico, para que quando você for expor a Escritura, quando você for pregar a Escritura, você saiba exatamente o que você está falando e sabendo que a Bíblia é a boca de Deus e que nada você faz se Deus não estiver com você. Então, por isso que o eunuco sente a necessidade, ele sente essa necessidade de ter alguém ensinando ele. E a pessoa que estava lá, pronta e apta para instruir o eunuco, era Filipe. Filipe, que era diácono, que era servo de Deus, e estava ali então com o intuito e a missão de ensinar aquele eunuco a interpretar e entender o texto bíblico. Mateus 22, 29 diz o seguinte: errais,
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa palavra errais, no texto grego, em algumas traduções do texto grego, ela é traduzida como amártia. E amártia também é um sufixo para pecado. O estudo da amartiologia, que é o estudo sobre o pecado, né, deixa isso bem claro. Então, pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o intuito do nosso programa, né, durante aí as nossas próximas quartas-feiras, é esclarecer suas dúvidas em relação ao texto bíblico, esclarecer as suas dúvidas sobre o estudo teológico, que também é de suma importância para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Tá bom? Olha só, na Igreja Assembleia de Deus Monte Oreb, ali do lado da Universal, na SQ 12 Projeção 10, nós temos toda segunda-feira um curso teológico, tá? Um curso livre de bacharel em teologia, ofertado pelo Instituto Sola Fide, tá? Nossas aulas são de 8 às 10 da noite, tá bom? E nós temos lá toda uma programação para atender você, um corpo docente excepcional para estar atendendo você, que vai estar chegando lá como nosso aluno. Então eu quero convidar você, a partir desse primeiro programa, e já te desafiar, estude teologia, estude a palavra de Deus. Isso vai fazer de você um cristão mais preparado para responder problemas existenciais, para responder dúvidas que outras pessoas têm acerca da Escritura. Então vem estudar conosco no Instituto Sola Fide, ali na Assembleia de Deus, na SQ 12 Projeção 10. Pode estar procurando a nossa secretária, que é a diaconisa Paola. E a nossa mensalidade lá é num desconto super especial. Geralmente os cursos de bacharel em teologia em Brasília e em torno é da faixa de R$250 até, você encontra até R$964 a mensalidade. Ali na nossa igreja você vai pagar R$75 de mensalidade, tendo um corpo docente de mestres, doutores, especialistas, homens de Deus, missionários, pessoas que já viajaram para fora fazendo missão, pessoas que estudaram fora do país, para estarem aqui dando aula para você e te abençoando. Então eu quero começar desafiando você nessa quarta-feira. Vem estudar teologia conosco e vem aprender a palavra de Deus. Tá bom? Joia? Então segunda-feira procure a gente lá no curso de teologia. Essa é a nossa programação de hoje. Então na próxima quarta-feira estaremos aqui discutindo um tema bíblico e teológico para a glória de Deus. Um forte abraço. Deus abençoe.